Amados irmãos, graça e paz, boa noite a todos. Nós vamos começar mais um culto de estudo da palavra. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no Salmo de número 3, versículo 5. Salmo 3, verso 5. O texto diz: Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Irmãos, como é confortante esse texto. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Ou seja, o nosso descanso vem do Senhor. Ele nos sustenta. Por isso nós deitamos e dormimos, porque Ele tem cuidado das nossas vidas. Nós precisamos, ainda que nós estamos vivendo um tempo tão atribulado, deitar e dormir, porque quem nos dá essa segurança é o próprio Deus, como diz o texto. Porque o Senhor, não é as nossas riquezas, não são nada em nós, mas por causa do Senhor que nos sustenta. O sono vem. Que você possa viver assim, descansando no Senhor, confiando que Ele tem sustentado você. Vamos orar? Querido e amado Pai, rendemos graças ao Senhor essa noite, onde nós vamos estudar a Tua Palavra, nós vamos, ó Deus, cultuar o Teu nome, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, possa nos conduzir em tudo e nos mostrar, ó Deus, essa verdade sublime que nós acabamos de ler. Ó Deus, que ao estudarmos a Tua Palavra, nós possamos cada vez mais descansar nesse Senhor que nos sustenta. Ó Deus, nós te pedimos isso essa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar esse Deus que nos sustenta. Som. Boa noite, amada igreja. Que o Senhor possa abençoar cada um. Nós vamos louvar ao Senhor agora com canções. Já lemos a Tua palavra, já oramos. Agora nós vamos cantar. E a palavra do nosso Deus, no Salmo 139, diz que o Senhor sonda e conhece os nossos corações. Sabe quando esquadrinhas o nosso andar, o nosso falar. Enfim, Ele nos conhece por dentro e por fora. E nos conhece muito bem. Então que nós possamos louvá-lo, adorá-lo, agora com essas canções. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração,
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém. Que o Senhor possa nos usar na casa dele, na sua obra. Que nosso coração esteja disposto para isso. Vem, derrama paz, vem, derrama bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Vem, derrama paz, vem, derrama bênçãos sobre este povo que se chama povo seu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama bênçãos sobre este povo que se chama povo seu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Senhor, derrama, Pai, sobre as nossas vidas da tua paz,
das tuas bênçãos sobre esse povo, Pai, esse povo que é chamado povo teu. Nos abençoe, ó Deus. Nos dê condições, ó Pai, de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor, ó Deus, como convém. Ajude-nos, ó Deus, e tenha misericórdia de nós. Muito obrigado, porque te servir, porque te adorar é um privilégio, Pai, que o Senhor mesmo nos deu. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos a semana passada uma temática. A igreja foi chamada a olhar em todas as direções. E a semana passada nós falamos que a igreja foi chamada a olhar para cima, no intuito de mostrar que a igreja precisa olhar para Deus, porque Deus é o sustentador, é o baluarte da igreja. Hoje nós vamos falar que a igreja deve olhar para dentro de si. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Texto que nós vamos usar para explanar a palavra nessa noite. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos orar? Oh Deus, apenas um versículo que nós lemos, mas a tua palavra é rica e esse versículo tem muito a nos ensinar, a nos, ó Deus, alimentar. E é o que nós pedimos ao Senhor quando vamos, então, explanar esse texto. Ajude-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falarmos em olhar para dentro de si, com relação a uma igreja, é algo que de certa forma a igreja já faz, e faz de forma exagerada, mas faz também de forma equivocada. A igreja tem olhado para dentro de si, mas de uma forma egoísta, onde as pessoas têm buscado em Deus ou no Evangelho apenas as benesses de Deus, as benesses do Senhor, as bênçãos que o Senhor pode oferecer e para si mesmo. Nós vivemos uma igreja muito egoísta. Até os jargões chamativos de algumas igrejas é de que, olha, venha que você vai receber. Uma questão assim muito egoísta, onde a igreja onde as pessoas têm buscado a Deus apenas para suprir as suas vontades, desejos. Quando então nós nos referimos aqui a ideia de olhar para dentro de si, não é com essa ênfase egoísta. Não é com essa ideia. A ideia de olhar para dentro de si aqui é para que possamos estar atentos, para não nos permitir se afastar de Deus. A ideia de olhar para dentro é uma questão avaliativa, para nós vermos como que nós estamos. Então, constantemente, eu e você como igreja precisamos nos avaliar, olhar para dentro de nós, para ver se nós não estamos distanciando do Senhor, para ver se nós não estamos distanciando da vida de comunhão com o Senhor. A igreja, irmãos, ela precisa ser saudável. A igreja ela precisa estar num momento ou caminhando de uma forma que não seja maculada. É nesse sentido que nós devemos então olhar para dentro de nós mesmos. E esse olhar, irmãos, interno, é para nos avaliar à luz das Escrituras. Então é nesse sentido que eu gostaria de falar hoje sobre que a igreja deve olhar para dentro de si. Não é que nós vamos olhar para dentro de si buscando refúgio, buscando algo, não. É uma questão avaliativa, é um termômetro que nós devemos ter constantemente para ver como é que anda a nossa vida com o Senhor. E Paulo aqui, irmãos, depois de uma série de recomendações para Timóteo, ele exorta Timóteo justamente a isso, para que Timóteo pudesse olhar para a sua própria vida, para que Timóteo pudesse avaliar a sua própria vida, o seu ministério,
para ver se ele não estava caindo na vala do distanciamento, do acostumar com as coisas de Deus, perdendo a intimidade com o Senhor. É nesse sentido que Paulo escreve a Timóteo. O versículo 11 e versículo 13, você vai perceber que Paulo ele exorta a Timóteo a ensinar a verdade. Veja o versículo 11. Ele diz: ordena e ensina estas coisas. Uma ordem de Paulo direta a Timóteo, que era pastor na cidade de Éfeso. Versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. A ideia de leitura é leitura no sentido público, que era comum se fazer nas sinagogas e nas reuniões. Então, o que Paulo está exortando a Timóteo é: cuide da pregação, do ministério. No verso 16, Paulo pede para que Timóteo pudesse tomar cuidado para... Veja o que diz o verso 16. Ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Aí, agora, Paulo volta para Timóteo. Ele estava exortando a Timóteo quanto àquilo que Timóteo deveria fazer com os de fora. Pregar o evangelho com toda a diligência, com tudo que ele, com toda a cuidado. Mas agora, no verso 16, Paulo volta as suas vistas para o próprio Timóteo, para que Timóteo então pudesse ter uma vida não só de pregar e pastorear algo fora dele, mas que Timóteo tivesse uma vida íntima com Deus, cuidar da sua própria espiritualidade. Irmãos, e às vezes a nossa agenda familiar, profissional, de lazer, ou até mesmo eclesiástica, ela vai matando a nossa vida com Deus. Nós vamos perdendo, nós vamos negligenciando a nossa intimidade com o Senhor, e vamos trazendo, no lugar de gastar tempo com o Senhor, trazemos outras coisas que vão suprindo, que vão amontoando a nossa vida, e nós vamos perdendo esse espaço ou esse tempo com o Senhor. É essa preocupação que Paulo está tendo com Timóteo. E aí, irmãos, isso serve para nós também. A igreja precisa constantemente olhar para dentro de si, para não se acomodar. Para não se acomodar. E eu quero trazer aqui 2 pontos muito importantes do porquê que a igreja precisa olhar para dentro de si mesma. Para dentro de si mesma. Primeiro aqui, irmãos, nós devemos, ou a igreja, ou nós, como igreja, devemos olhar para dentro de nós mesmos, primeiro para buscar e cultivar uma vida piedosa. Buscar e cultivar uma vida piedosa. É por isso que nós devemos olhar para dentro de nós mesmos. E uma das grandes lutas da igreja, irmãos, não como instituição, mas como igreja, pessoa, indivíduo, é justamente esse processo de buscar a piedade. O que é piedade? Piedade, irmãos, é você ter uma espiritualidade sadia para com Deus. É você absorver os valores e princípios e viver isso na sua vida. Isso é piedade. E isso, irmãos, nós temos que cultivar esses momentos, essa vida, essa entrega diária a Deus, essa santificação a Deus. E às vezes, irmãos, o nosso dia a dia, ele vai nos tirando isso devido a tudo aquilo que nós fazemos. Nós vamos muitas vezes absorvendo uma agenda muito grande, sem critérios. Nós vamos absorvendo tudo que é posto para nós. E isso vai tirando de nós aquela sensibilidade, porque as nossas preocupações vão divagando em outras coisas. E nós não vamos percebendo que talvez nós estamos nos afastando de Deus, de uma vida realmente piedosa, de uma vida realmente entregue. E ainda, irmãos, que nós estejamos até mesmo envolvidos com a igreja, lidando com a agenda da igreja, nós corremos o risco de ser, vamos dizer, acomodados nessa questão íntima. E é por isso que Paulo escreve para Timóteo, e escreve dizendo para Timóteo no verso 16, na primeira parte aí: tem cuidado de ti mesmo. Paulo está preocupado com Timóteo para que ele não perca o fervor de uma vida piedosa em função do seu ministério pastoral.
Paulo está preocupado aqui para que Timóteo não se perca nos afazeres do ministério. A palavra que é o que Paulo usa aqui, o termo cuidado, ele tem uma conotação de preste atenção. Tem uma conotação de observe atentamente. Aí o que ele diz é como se ele estivesse dizendo, observe atentamente a você mesmo. Porque talvez Timóteo estivesse observando a vida da igreja, cuidando da igreja, exortando a igreja, mas estava se esvaziando, porque a agenda talvez pudesse ser cheia. O que Paulo está dizendo é, Timóteo, não permita isso na sua vida. Pastoreie, pregue, seja um bom pastor, mas não se esqueça da sua própria piedade. Não se esqueça do fervor próprio. Então, irmãos, a igreja precisa olhar para dentro de si, para avaliar e viver uma piedade verdadeira, não um legalismo como nós vemos muitas pessoas vivendo. Jesus, ele falou aos seus discípulos para ter cuidado com os legalistas, com os líderes daquela época, que não tinham piedade, mas tinham uma agenda religiosa. Veja o que ele diz, irmãos, em Mateus capítulo 23, verso 2 e verso 3. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Você vai perceber que aqueles líderes sentaram na cadeira de Moisés, mas eles mesmos não eram piedosos. Ao ponto do próprio Jesus dizer, olha, não tenha eles como referência em alguns aspectos da vida. Ele diz, olha, não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Ou seja, eles pregavam a lei, mas não cumpriam a lei. Eles estavam sendo puramente ali formalistas, legalistas, exigiam algo, né? Na verdade, estavam sendo hipócritas, onde a própria vida deles não estavam íntima com Deus, mas exigiam isso do povo. É essa a preocupação que Paulo tem com Timóteo aqui, está alertando Timóteo porque ele poderia correr o risco de pregar a piedade, mas não vivê-la, de pregar o temor, mas não tê-lo. Irmãos, nós também precisamos ficar atentos, porque esse é um risco que nós corremos também. Nós podemos, irmãos, nós temos uma facilidade de olhar somente para o outro, pregar somente para o outro, exigir somente do outro, exortar somente o outro, e nós vamos ficando vazios. E é nesse ponto que nós precisamos, então, ficar atentos, para que eu não me torne um hipócrita, que exige do outro, mas não vive. Nós precisamos fazer, irmãos, o que diz o Salmo 105, no verso 4, buscai o Senhor e o seu poder, buscai-o perpetuamente a sua presença, essa sede de Deus, de buscar o Senhor, de ter intimidade com o Senhor, de buscar um relacionamento profundo com o Senhor. Jesus, irmãos, ele é um exemplo dessa vida piedosa. Jesus, ele não só pregava e exigia, mas ele vivia essa piedade. Veja o que o texto de Marcos, capítulo 1, verso 35 até o verso 38 diz acerca de Jesus e da agenda de Jesus. Diz o texto, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Irmãos, Jesus nos ensina aqui que ainda que o dia seja movimentado, que você seja exigido no seu trabalho, que você seja exigido na sua família, que você seja exigido em qualquer situação ou circunstância, você não pode deixar de orar, você não pode deixar de ter comunhão com o Senhor. Ainda que a sua agenda esteja abarrotada, você precisa dar um jeito de ter tempo para ter uma vida piedosa com o Senhor. Jesus, irmãos, não tinha tempo nem para comer, mas ele tinha tempo para orar, para ter comunhão com o Senhor. É isso que Paulo está
irmãos, falando para Timóteo, exortando Timóteo, e que chega até nós, irmãos. O que nós precisamos é olhar para dentro de nós mesmos, para não deixar que nada que nos cerque, nos tire essa intimidade com Deus. Nós devemos, irmãos, olhar para dentro de nós mesmos, a fim de cultivar uma piedade pura, sadia e profunda com Deus. Como está, meu amado irmão, a sua vida de piedade? Cuidado para não confundir ativismo com vida piedosa. Cuidado, irmãos, para não confundir envolvimento com comprometimento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Seja piedoso, antes de mais nada. Tenha vida de oração, vida de reflexão, vida de leitura. Ache tempo para isso. Avalie a sua agenda. Introduza, porque isso é mais importante do que toda a sua agenda. Melhor, disso depende a sua agenda, da sua piedade, da sua vida com o Senhor. Por isso nós devemos olhar para dentro de nós, para sermos piedosos. A igreja precisa olhar para dentro de si e se autoavaliar, para ter uma vida piedosa diante do Senhor. Meus irmãos, mas além desse ponto, que a igreja precisa olhar para dentro de si mesmo, para ter uma vida piedosa, nós vamos encontrar aqui um segundo ponto do porquê que a igreja precisa olhar para dentro de si mesma. A igreja, irmãos, ou nós, como igreja, devemos olhar para dentro de nós mesmos para permanecer no verdadeiro evangelho. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, nos avaliar, para podermos não sair do evangelho. Irmãos, nós vivemos um tempo em que a igreja diluiu o evangelho, onde a igreja misturou o evangelho, onde a igreja maculou o evangelho. Irmãos, nós não temos mais, em boa parte das igrejas espalhadas pelo nosso país, nas mais diversas denominações, nós não temos mais estudos sistemáticos da palavra de Deus, onde nós pegamos um livro da Bíblia e estudamos de uma forma técnica. Isso não é pecado. Estudar a Bíblia, irmãos, com técnicas não é pecado. Deus nos deu ferramentas para compreender a Bíblia de uma forma profunda. Nós não vemos mais isso. Sermões expositivos que propõem expor um texto, trazendo ali os seus ensinos. O que nós vemos hoje, irmãos, são lampejos da palavra de Deus nos púlpitos. São versículos jogados sem contexto, sem princípio, só para dar vazão ou para dar embasamento a doutrinas puramente humanas. Então nós percebemos que a igreja ela tem uma crise doutrinária. E é por isso que constantemente eu e você precisamos olhar para dentro de nós mesmos, para nós não nos perdermos da palavra de Deus. Porque se nós não nos avaliarmos constantemente, nós vamos nos distanciar das verdades do evangelho. E essa é mais uma preocupação do apóstolo Paulo para com o jovem Timóteo, pastor de igreja. Para que ele não pudesse se perder no evangelho, mas que ele fosse saudável em tratar com o evangelho, tanto para si mesmo como na sua pregação. E aí vem a segunda parte do versículo 16 que nós lemos. A primeira parte diz, tem cuidado de ti mesmo. E a segunda ele diz, e da doutrina. Irmãos, a expressão que Paulo usa aqui de doutrina tem uma conotação de objeto de ensino. Ele está falando da palavra. Ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da palavra, dos mandamentos do Senhor aqui o Antigo Testamento, os ensinos de Cristo. Ele está dizendo, não se perca desse objeto de ensino, que era a doutrina, em que Paulo em outro texto chama de sã doutrina. Então, irmãos, Paulo está dizendo para Timóteo, cuide para ensinar e viver a verdade que você aprendeu, e que ele aprendeu do próprio Paulo. Paulo havia ensinado muita coisa para Timóteo. Veja a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no verso 13, Paulo dizendo para Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Timóteo aprendeu muito de Paulo acerca do Evangelho, acerca dos mandamentos do Senhor, e é mais ou menos isso que Paulo está pedindo para Timóteo agora.
cuide da doutrina. Ele está dizendo, pregue o evangelho verdadeiro. Pregue o evangelho puro e simples. Irmãos, nós não precisamos acrescentar nada ao evangelho. Pelo contrário, o Apocalipse diz que ai daquele que acrescentar algo ao evangelho. Ele precisa ser apresentado como ele é, nem tirado e nem acrescentado, nem aquém, nem além. O evangelho. E é isso que Paulo está exortando ali. A igreja, irmãos, primitiva, ela enfrentou muitas dificuldades com relação a falsos ensinos. Se você pegar as cartas de João, ele está combatendo ali falsos ensinos, né? O próprio livro de Atos, em alguns momentos, traz isso. Falsos ensinos que deveriam ser combatidos. E o próprio, aqui, Timóteo, né, é exortado por Paulo também a tomar cuidado com falsos ensinos. Veja aí, nós estamos no verso 16, volte um pouquinho no versículo 7. Olha o que Paulo fala no verso 7 para Timóteo. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-te pessoalmente na piedade. Rejeita as fábulas, historinhas que queriam ser acrescentadas. Mitologia. Né? Ele diz, fuja dessas coisas. A igreja precisa olhar para dentro de si, irmãos, no sentido de avaliar a essência do ensino. Buscar a essência do ensino. E de certa forma, irmãos, essa vigilância quanto ao ensino, de certa forma não, de forma total, ela precisa ser radical. Porque, na verdade, os falsos ensinos, eles vêm sorrateiramente. Os falsos mandamentos, irmãos, eles vêm com a roupagem bela até, com a proposta, com a falsa piedade. E aí, irmãos, nós devemos ser radicais nisso, porque se você permitir, nós vamos negociando valores do Evangelho, mas é a sã doutrina por completo que nós devemos resguardar. Nós não podemos negociar o mínimo que seja da palavra. Nós precisamos vivenciar, pregar, irmãos, o evangelho genuíno. Por isso, irmãos, que nós não devemos dar crédito a qualquer coisa que vem, ou qualquer pastor, apóstolos, e seja lá o que for. E contra isso o apóstolo João nos ensina na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 1, João diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Irmãos, isso é atual para hoje. Irmãos, o quanto de falsos profetas nós temos aí, pregando um falso evangelho, um evangelho contaminado, um evangelho que não é evangelho. Um evangelho que extorque pessoas, que rouba pessoas, que maltrata pessoas, que escraviza pessoas. Um evangelho que não traz esperança, só peso. Um evangelho que não traz libertação, mas prisão. É disso que Paulo está dizendo. Cuide da doutrina. Pregue a verdadeira doutrina. Ele está dizendo ali. E por isso que nós devemos olhar para dentro de nós mesmos e nos avaliar. Portanto, irmãos, como igreja, nós precisamos zelar da boa doutrina. Por isso que nós devemos, irmãos, tomar cuidado com letras de músicas, com pregadores e até mesmo com igrejas. Irmãos, tem igrejas que a gente realmente tem que dizer, e a gente faz isso com dor no coração. Alguns pastores que eu tenho que dizer, olha, não ouça esse pastor, não vá naquela igreja. E a gente às vezes é taxado, né, daqueles que julgam, que fazem julgamento. Aí nós temos essa oratória por parte de alguns que, olha, não pode se questionar igrejas, pastores. Podemos, se eles estiverem distantes do evangelho, se eles não estiverem pregando o evangelho. Nós devemos ser como os bereanos, lembra? Atos capítulo 17, versículo 11. Veja o que diz. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Irmãos, Paulo foi quem pregou, e eles não consideraram apenas de ser Paulo, e eles estavam certos, não é porque era o apóstolo Paulo que tudo deveria ser absolvido. O que eles faziam? Eles verificavam se o que Paulo e os demais pregavam eram realmente os mandamentos,
era realmente as Escrituras. E diz que eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se era assim mesmo, se as coisas eram de fato assim. É isso que nós precisamos. Porque, irmãos, que muita gente vive refém de pastores e igrejas, porque não conhece essa doutrina. Ao ponto, irmãos, de você ver na internet grandes aberrações. Pastor que disse para a congregação, olha, saia todo mundo e vai para o pátio da igreja e coma o capim da igreja. E saía a fileira do pessoal para o gramado da igreja comendo capim. Irmãos, que absurdo! Onde o pastor no púlpito lá enche a boca de água e chama as pessoas e começa a cuspir água na boca das pessoas. Irmãos, que coisa que aberrações. E por que essas coisas acontecem, irmãos? Porque a sã doutrina está sendo negligenciada. Irmãos, eu quero aqui trazer para nós, eu tenho muito respeito por todas as igrejas, mas as igrejas tradicionais, as igrejas históricas que estão firmadas no Evangelho, eu cito aqui batistas tradicionais, presbiterianas, algumas metodistas, igrejas na palavra, não se vendem, irmãos. Não se balançam nos ventos de doutrina, porque estão enraizados no Evangelho. E eu desafio você a olhar para dentro de você e você avaliar a sua vida nesse sentido. Você tem caminhado pelo Evangelho, você tem vivido o Evangelho, porque nós temos que andar assim. Por isso que nós temos que nos policiar. Nós precisamos, irmãos, olhar para dentro de nós mesmos para ver se nós estamos vivendo e pregando a sã doutrina. A preocupação de Paulo deve ser a nossa. A preocupação de Paulo com Timóteo deve ser a minha preocupação. Se eu estou na sã doutrina, se eu estou vivendo, caminhando e pregando a sã doutrina. Irmãos, eu quero concluir aqui elencando aqui o versículo 16. Veja o que diz o verso 16 aí, o final. Nós falamos só da parte A do versículo 16. A parte final do verso 16 diz assim: continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O que Paulo está querendo dizer quando ele diz continua nestes deveres? Quais deveres? De cuidar de si mesmo e da doutrina. Ele está dizendo, se você continuar cuidando de si mesmo, na piedade, buscando relacionamento com o Senhor, e se você continuar perseverando na doutrina, diz o texto, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O que Paulo está dizendo para Timóteo é, Timóteo, se tiver vida piedosa, se tiver vida na sã doutrina, você vai colher muitas coisas, muitas bênçãos na sua vida e na vida dos seus ouvintes. Ao passo que quem não cultiva vai colher muitas coisas ruins. Irmãos, portanto, muitas coisas não estão bem nas nossas vidas porque falta essa avaliação. E aí nós vamos perceber que estamos distante de Deus e estamos alheios à palavra. E muitos problemas surgem quando eu assim caminho. Mas quando eu também busco piedade, relacionamento, a palavra pura e simples, nós vamos colher bênçãos, irmãos. Não estou dizendo que não estou falando de bênçãos da prosperidade, como alguns dizem aí. Problemas vão vir, dificuldades vão vir, mas nós vamos estar firmes, porque nós temos um relacionamento com Deus, porque nós estamos firmes na palavra. É por isso, irmãos, que você precisa se avaliar, olhar para dentro de si. Que a igreja, que nós como igreja possamos ter esse policiamento, olhar para dentro de si, buscar dentro de si essa nossa vida perto de Deus, perto do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, nós somos gratos pela palavra que o Senhor nos deu nessa noite e que ela possa, ó Deus, realmente nos desafiar conforme o proposto, com vida piedosa e caminhar pelo Evangelho. Nos ajude, ó Deus, porque isso vem do Senhor. Nos tire da zona de conforto, nos faça olhar para dentro de nós mesmos e tomar as medidas que sejam necessárias, buscando e vivendo pelo Teu Evangelho. Ó Deus, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lembrar os irmãos que domingo à noite nós teremos a ministração da ceia. Não consegui ainda contato com alguma autoridade para ver se a gente consegue abrir para o grupo de risco. Estou tentando aí, vai ficar um pouco difícil porque eu vou ter que... na sexta talvez eu não consiga,
amanhã, sexta-feira, eu não consiga, e até aqui eu não consegui, mas vamos ver, vamos pedir Deus para nos abençoar, senão nós vamos continuar tentando, tá bom? Qualquer coisa eu lanço no grupo da igreja lá, falando alguma decisão, tá bom? Meus irmãos, assim nós encerramos nosso culto, que Deus abençoe você em nome de Jesus.